Boa tarde, pessoal. Vocês estão bem? Está todo mundo feliz? Todo mundo bem? Muito bem, né? Bom, vocês não estão na sala errada, né? O que aconteceu aqui hoje, eu estou substituindo o professor Marcel, mas é só hoje, tá, gente? Na quarta ele já volta, na segunda ele de novo, enfim. Então, isso é esporádico, tá? Então, hoje a gente vai começar de onde vocês pararam, certo? Então, pelo que eu sei, na última aula vocês falaram sobre limites da função composta e limites laterais, não foi isso? E se eu não me engano também, eu soube também que o professor Marcel, acho que foi no final da aula dele, ele falou de um limite muito curioso, muito interessante, que era o limite de seno de x sobre x quando x vai para zero. Se eu não me engano, ele mostrou para vocês e falou que ia trabalhar com esse limite na próxima aula, que no caso é hoje, né? Então, o assunto da aula de hoje vai ser esse que está aí, ó, eu trouxe para vocês no slide. Então, olha só, vai ser sobre teorema do confronto, limite fundamental trigonométrico e teorema do valor intermediário. Gente, entenda o seguinte, a aula de hoje, ela tem muito teorema, vocês já viram, né, pelo nome. Tem 2 teoremas e mais o limite fundamental. Porém, eu peço de vocês que vocês prestem muita atenção, porque a aula de hoje, ela é muito importante. Então, até aqui, o que vocês viram? Vocês viram o que é limite, né? E algumas propriedades de limite. Então, por exemplo, você vai calcular o limite da soma de funções, vai ficar o limite da primeira mais o limite da segunda. Enfim, algumas coisas que vão ajudar vocês. Vocês já viram como é que fatora, né, para achar o limite de uma função, quando dá 0 sobre 0. Então, porém, vocês ainda não têm todas as ferramentas disponíveis. Ainda existem alguns limites que vocês não conseguiriam calcular, até hoje, mas a partir de hoje, agora, vocês vão ter toda a capacidade. Então, prestem muita atenção, que esses resultados que a gente vai ver hoje são muito, muito importantes. Então, vamos lá. Eu não me apresentei, tá? Desculpa, eu sou o professor Tiago, eu sou o professor da manhã, né? Eu dou aula para o pessoal da manhã, mas como a gente sempre fala, né? Eu dou aula para amanhã, o professor Marcel dá aula para tarde, mas eu e ele somos professores das 2 turmas. Então, sempre que vocês precisarem de ajuda, vocês podem falar comigo, o pessoal da manhã pode falar com ele, enfim, a gente está aqui sempre para se ajudar. Pronto, agora já me apresentei, vamos lá. Então, diz assim, ó. O teorema do confronto, que é o nosso primeiro teorema que nós vamos ver hoje. Ele é bem fácil, olha só. Diz assim, se você tem uma função, que é uma função g, essa sua função g, ela está entre uma função f e uma função h. Você já está limitada entre 2 funções. Então, ela é sempre maior ou igual que uma função f e ela é sempre menor ou igual que uma função h. Então, existe um intervalo aberto que contenha P, né, tal que essa desigualdade aqui ela é satisfeita. Então tá, então digamos que você tem uma função que é limitada por uma função e por outra função. Aí o que você faz? Você calcula o limite não da função do meio, mas das funções que estão na lateral. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, eu calculo o limite para f, quando x tende a P, e descubro que esse limite existe. Para o limite existir, tem que ser igual a um valor real. Então, eu calculei o limite para f e dei um valor L. Calculei o limite para a minha função h, para a mesma tendência, ó, x tendendo a P, e também deu o mesmo valor, L. Ora, a função g está entre a função f e a função h. Você calculou o limite para f e calculou o limite para h, e deu o mesmo valor, deu o valor L. Então, o que você conclui? Então, pelo teorema do confronto, que é também chamado de teorema do sanduíche, a gente já vai ver o porquê que é o teorema do sanduíche, pelo teorema do confronto, o limite dessa função que está aqui no meio existe e é o mesmo valor. Como assim, professor? É fácil, gente, olha só. Digamos que você calcula o limite para f. Calculou o limite para f, deu 2. Calculou o limite para h, também deu 2. Então, pelo teorema do confronto, o limite para g também vai ser igual a 2, na mesma tendência, tá? É só isso que diz o teorema. Beleza. Então, vamos aplicar, ó. Digamos que você tem uma função f, e essa função f, ela é menor ou igual que esta função aqui, ela é maior ou igual que essa função, e menor ou igual que essa função aqui. Aí eu pergunto, será que eu consigo calcular o limite da minha função f para x tendendo a 1? Aí você pode pensar assim, mas professor, eu nem sei qual é a cara da função f. Eu não sei se ela é x², eu não sei se ela é uma função seno, eu não sei se ela é uma função exponencial, eu não sei nada. A única coisa que eu sei é que ela é limitada por esta função e por esta função.
será que essa informação é suficiente para eu calcular o limite dela para x tendendo a 1? Vamos ver. Então, ó, eu vou calcular o limite da função que está do lado esquerdo dela para x tendendo a 1 e depois do lado direito. Então, olha só. Se eu pegar o limite de menos x ao quadrado mais 3x quando x tende a 1, esse limite é bem fácil, né? Isso aqui é um polinômio, certo? Toda função polinomial é uma função contínua, certo? Então, se é uma função contínua, o que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente jogar onde tem o x, eu substituo por 1, porque ela é contínua em 1. Então, esse limite vai dar isso aqui. Vai ser igual a menos 1 ao quadrado mais 3 vezes 1. Aí, isso aqui é fácil. Isso aqui vai dar menos 1, aqui vai dar 3, 3 menos 1, isso aqui vai dar 2. Ou seja, calculei o limite, mas para a função que está do lado esquerdo. Agora, vou calcular o outro limite para a função que está do lado direito, que é assim, ó. A função que está do lado direito é essa daqui, x² menos 1 sobre x menos 1, quando o x tende a 1. Pessoal, isso aqui é uma função racional. A função racional é uma função contínua, sim ou não? Função racional é uma função contínua, sim ou não? Sim, beleza. Só que ela é contínua em todo o seu domínio. Ela é contínua em x igual a 1? Professor, essa sua pergunta não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque 1 nem faz parte do domínio da minha função, né? O 1 não faz parte desse domínio aqui. Então, não faz sentido eu perguntar isso para vocês, né? Mas, enfim, ela é contínua em todo o seu domínio. Só que 1 não faz parte do domínio dela. E agora? Eu posso simplesmente jogar 1 aqui? Não, né? Porque senão vai ficar 0 sobre 0. 0 sobre 0 é o quê? É uma indeterminação. Quer dizer que você não conseguiu determinar o seu limite. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que voltar e bolar uma nova estratégia para resolver o limite. Mas esse limite aqui, você já deve ter visto ele várias vezes, né? Como é que você resolveria o limite desse daqui? Você faria por aquela fatoração, né? Você tem a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, por exemplo, aqui, ó. Você tem x ao quadrado menos 1. Isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Ou seja, você tem a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso aqui é igual a menos b vezes a mais b. Então, esse limite aqui, ó, vai ser limite, isso aqui vai ser x mais 1 vezes x menos 1. Isso aqui é a fatoração lá da 7ª série, lá em ensino fundamental. Tá vendo? Um dia vocês iam precisar dela, tá vendo? Acho que na 7ª série, alguns devem ter se perguntado para que eu vou precisar disso. Tá aqui, ó, ensino superior, limite. Então, beleza. Agora que eu coloquei assim, coloquei a mais b vezes a menos b. Olha o que eu posso fazer aqui. Eu tenho x menos 1 em cima, x menos 1 embaixo. Então, eu posso fazer esse corte, porque o meu x não é igual a 1, ele tende a 1. Então, isso aqui não é 0, isso aqui tende a 0, então eu posso cortar. Cortei e ficou só com x mais 1. Ora, limite de x mais 1, quando o x tende a 1, isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 2, né? 1 mais 1. Então, isso aqui vai ser 2. Então, olha só. Eu calculei o limite para essa função aqui e calculei o limite para essa função aqui. São funções diferentes, obviamente. Só que eu não queria calcular o limite para elas. Eu queria calcular o limite para uma função f. E a única coisa que eu sabia é que a minha função f de x, ela é maior ou igual que esta função aqui, ó, menos x² mais 3x, e ela é menor ou igual que essa função aqui, x² menos 1 sobre x menos 1. Isso para todo x diferente de 1, né? Porque se x for 1, aqui não faz parte do domínio. Tá? Então, essa desigualdade aqui, ela sempre acontece para todo x diferente de 1. Aí, qual foi a minha estratégia? Eu calculei o limite para essa daqui e deu 2. Calculei o limite para essa daqui, do outro lado, e deu 2. Então, pelo teorema do confronto, o que eu posso afirmar aqui, gente? Que o limite da do meio também vai ser 2. Né? Mas isso pelo teorema do confronto. Então, ó, vou escrever assim. Logo, pelo
Pessoal, isso aqui é importante. Sempre que você for usar um teorema, você vai ter que dizer que teorema você está usando. Porque assim, esse resultado que eu vou usar agora não vem da minha cabeça, vem de um teorema, entendeu? E não tem só um teorema, tem mais de um teorema que falam várias coisas. Então, na prova de vocês, sempre que você for usar o teorema do confronto, você vê se as hipóteses estão sendo satisfeitas e, uma vez satisfeitas, você pode afirmar o que o teorema diz, né? Nesse caso, o que o teorema diz? Que se eu tenho uma função que está limitada entre duas funções e eu calculei o limite para essa, deu 2, calculei o limite para essa, deu o mesmo valor, então o limite para do meio, na mesma tendência, nesse caso também vai ser 2. Tá? Então, eu vou colocar assim, pelo teorema do confronto, aí eu vou colocar aqui 2 pontos. O que eu posso afirmar? Que o limite da minha função f, quando x tende a 1, tem que ser a mesma tendência que eu usei ali, vai ser igual a 2. Deu para entender, gente? É difícil o teorema? Não é difícil, não é difícil. Então, o que você tem que enxergar? Você tem que ver as hipóteses. Quais são as hipóteses? Ela tem que estar limitada entre duas funções, né? O limite de um lado tem que ser o mesmo limite do outro lado, e aí você aplica o teorema e diz que a função do meio também tem o mesmo limite. Então, pronto, calculei. Agora, perceba o seguinte, ó. Esse problema que eu dei para vocês aqui no slide, ó, como eu falei, eu não disse qual é a cara da f. Eu não disse se ela é função trigonométrica, se é uma função exponencial, mas mesmo assim, isso não me impediu de calcular o limite dela quando x tende a 1. Então, esse teorema me permitiu obter uma informação da f sem eu saber quem é a f, só usando essa informação da limitação dela, né? Isso é só uma das aplicações do teorema, existem várias aplicações muito importantes. Então, vamos ver mais uma. Olha essa daí. Mostra que o limite de x² vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a 0, isso é igual a 0. Se eu não me engano, eu lembro do professor Marcel, ele já mostrou para vocês o gráfico de seno de 1 sobre x. Não sei se ele usou seno ou usou cosseno, mas era uma função que ela oscilava muito quando estava em 0. Não sei se vocês lembram da aula dele, né? E aí, qual era a conclusão? Que o limite dessa função, quando x tende a 0, ele existia? Sim ou não? Não existia, né? Então, por exemplo, o limite, olha lá, o limite dessa função aqui, limite do seno de 1 sobre x, quando x tende a 0, esse limite aqui, ele não existe. Tá? Porém, não é esse limite que eu quero calcular agora, não é essa função. O que eu fiz agora? Em vez de eu calcular o limite dessa função, eu vou calcular o limite dessa função vezes x². Deixa eu escrever aqui de novo. Olha lá, x² vezes seno de 1 sobre x. Ora, o limite só dessa daqui não existe. Mas será que se eu multiplicar essa função por essa outra função, olha, o limite dessa existe, certo? Para x tendendo a 0. Então, será que se eu multiplico essa função aqui por essa, será que agora o limite vai existir? Essa que é a pergunta. E a resposta é, pode ser que sim, pode ser que não. Né? Como é que eu vou mostrar que esse limite existe? Eu vou usar um argumento da função trigonométrica. Olha só, eu quero usar o teorema do confronto, né? Porque foi ele que eu acabei de mostrar para vocês. Então, você já sabe que todos os exemplos, a partir de agora, eu vou ter que usar o teorema do confronto. Né? Para usar o teorema do confronto, você vai ter que achar uma limitação. Né? Você tem essa função e você tem essa. Será que alguma delas é limitada? O que você acha? A função x² ou a função seno, será que uma delas é limitada? O que é a função ser limitada? É que ela tem um limite de valores. Por exemplo, uma função seno de x, ela pode obter o valor 2? Sim ou não? Não. Ela pode obter o valor 3? 1,5? Não. Qual é o máximo que ela pode obter? 1. E qual é o mínimo? Menos 1. Então, a função seno e a função cosseno, elas são limitadas entre menos 1 e 1.
Isso é uma informação que vocês não podem esquecer. Isso vem até da própria definição do que é uma função seno e o que é uma função cosseno. Tá? Então, ó, o que nós temos aqui? Ó? Temos que, escrever assim, temos que a função seno, olha lá, a função seno de 1 sobre x, ela é menor ou igual que menos 1, ela é maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1. Né? Uma função seno ou uma função cosseno, ela sempre vai ter ou menos 1 ou 1. Mínimo valor e máximo valor. Então, ela pode ser meio, 0,3, ela pode ser 0. Agora, 1,5 ela não pode ser, nem 3, nem 5, não. Ela sempre vai estar limitada entre menos 1 e 1. Isso vocês concordam, né? Beleza. Se eu multiplicar essa desigualdade aqui, ó, se eu multiplicar todo mundo por x ao quadrado, eu estou multiplicando todo mundo, esse lado aqui e esse lado aqui por x ao quadrado. Essa desigualdade permanece ou ela muda? O que vocês acham? O que é um x quadrado? É um número ao quadrado. Oh, isso é óbvio, né? Mas um número ao quadrado pode ser negativo? O que vocês acham? Não. Então, x ao quadrado, estou multiplicando por x quadrado, né? X ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. Ou seja, eu estou multiplicando todo mundo aqui por um número que eu sei que não pode ser negativo. Então, a desigualdade vai mudar? Sim ou não? Se eu multiplicar uma desigualdade por um número, né? Pensa, você pode olhar o x aqui como, não tem problema, um número ao quadrado. Ou seja, um número que não é negativo. A desigualdade muda? Sim ou não? Vamos lá, deixa eu fazer aqui. Por exemplo, olha só. Se eu tenho isso daqui, 2 menor que 5. Ou melhor, deixa eu colocar assim, 2 menor ou igual a 5, senão vai dar um problema aqui. 2 menor ou igual a 5. Se eu multiplicar ambos os lados por x ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado, isso daqui muda ou não muda? O que vocês acham? Sim ou não? Não muda. Muito bem. Então, toda vez que você multiplica a sua desigualdade por algo que é positivo, você não vai mudar a sua desigualdade. Claro que você tem que analisar se a função é crescente, se a função é decrescente, isso é outra história. Mas o que eu quero focar aqui agora é no fato que x ao quadrado é não negativo. Se é não negativo, então não vai mudar o sinal da minha desigualdade. Então, eu posso multiplicar x quadrado aqui, aqui e aqui, e permanecer com essa mesma desigualdade. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar menos x ao quadrado menor ou igual que x ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x, que é menor ou igual que x quadrado. Professor, eu não entendi por que o senhor fez isso. Eu fiz isso porque eu quero achar uma limitação para a minha função, porque eu quero aplicar o teorema do confronto. Para eu aplicar o teorema do confronto, eu preciso que essa função aqui, onde eu quero calcular, ela esteja limitada entre duas funções. Então, agora que eu usei esse fato aqui, que o seno está entre menos 1 e 1, e multipliquei por x quadrado, quem é que apareceu aqui no meio? Ó? Aqui no meio apareceu justamente a função que eu estou querendo achar o limite para ela, que é x quadrado vezes seno de 1 sobre x. E eu descobri que essa função aqui, que é a minha função que eu queria calcular, ela está entre essa função, menos x quadrado, e essa função, x quadrado. Então, o primeiro passo é você achar uma limitação. Achei. Essa função está limitada entre essa e essa. Qual é o segundo passo? Agora que você achou a limitação, o segundo passo é você calcular o limite. Então, eu vou calcular o limite para essa daqui e para essa daqui. Se você fosse querer, sem usar isso daqui, professor, eu não entendo porque que o senhor faz todo esse negócio aqui, porque não calcula logo aqui direto. É simples, gente. Se eu fosse tentar calcular isso aqui direto, ia dar problema, né? Por quê? Porque aqui eu ia ter 1 sobre 0. Não dá. E eu não ia ter nenhuma propriedade que eu descobri até agora, fora o teorema do confronto, que é me permitir me livrar aqui desse problema, do 1 sobre 0, porque está dentro do argumento. Tá? Então, por isso que eu estou fazendo todo esse trajeto aqui. Então, achei uma limitação.
eu não sei calcular o limite para essa função, mas eu sei calcular para essa e sei calcular para essa, que é bem fácil. Então, vamos calcular esse mesmo limite aqui para essa função e depois para essa função. E bora ver quanto é que vai dar. Ó, então, limite de menos x ao quadrado, quando x tende a zero, isso aqui dá quanto, gente? Isso aqui vai dar o meu zero, né? Que menos zero ao quadrado, que é zero. Ok. Isso para a função aqui da esquerda, né? Agora eu vou calcular essa função aqui, ó. Então, limite agora de x ao quadrado, quando x tende a zero. Quanto é que dá isso aqui? Zero também. Opa! Então, primeiro passo, achar uma limitação. Achei. Segundo passo, calcular o limite para as duas funções, para que estava da esquerda e do lado direito. Terceiro passo, deu o mesmo limite, deu o mesmo número, aqui deu zero, aqui deu zero. Então, o que eu posso afirmar? Pelo teorema do confronto, se o limite dessa deu zero e o limite dessa deu zero, então o limite dessa aqui vai ser quanto? Vai ser zero também. Então, vou escrever assim, ó, logo, pelo teorema do confronto, o que eu posso afirmar agora com o teorema do confronto? Eu posso afirmar que a minha função do meio, que é a função x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, isso aqui é igual a zero. Tá? Mas eu tive que usar o teorema para poder mostrar isso daqui. Então, perceba que eu consegui calcular o limite sem atacar essa função em si. Eu ataquei as funções que estavam limitando ela. Descobri quanto era o limite, então é o mesmo para essa. Tá? Deu para entender, gente? Vocês estão gostando do teorema do confronto? Ou preferiu contar só nas propriedades? Mas esse teorema é muito legal. Para quem chegou depois, eu vou colocar aqui de novo o enunciado dele. Ó. O teorema que a gente está estudando é esse daqui. Ó. Teorema do confronto, também conhecido como teorema do sanduíche. O que ele diz? Se você tem uma função que está limitada entre duas funções, ó, por exemplo, essa g ela é sempre maior ou igual que f e menor ou igual que h. E você consegue calcular o limite para f e o limite para h e dar o mesmo resultado, então o limite da g também vai ser esse resultado, para a mesma tendência. É isso que a gente está aplicando aqui. Tá? Beleza. Então, olha só, por que o nome é teorema do sanduíche, professor? Aí tem uma figura bem ilustrativa que você vai entender melhor. Essa função que está aqui tracejada ó, em cima é a minha função x ao quadrado. X ao quadrado. Essa função que está tracejada aqui embaixo ó, é a função menos x ao quadrado. Essa função que está em vermelho, que vocês estão vendo aqui, é essa função aqui, ó, x quadrado vezes seno de 1 sobre x. A gente acabou de ver que essa função aqui, que é a função que está em vermelho, ela sempre está abaixo dessa, ó, ela é sempre menor ou igual que x quadrado, e ela é sempre maior ou igual que menos x quadrado. Ó. Então, perceba que, já que essa função está entre essa e essa, meio que forma um sanduíche. Por isso que o nome do teorema é teorema do sanduíche também. E quando se aproxima de zero, ó, todo mundo aqui está indo para zero. Então, é como se essa função de cima e essa função de baixo fosse apertando a função do meio, de modo que obrigasse ela a ter o mesmo valor no limite. Por isso também é teorema do confronto, como se estivesse tendo um confronto aí entre a função de cima e a função de baixo, e elas obrigam a função do meio a chegar no mesmo limite. Tá? Então, na hora da prova, se você escrever assim, teorema do confronto, pode? Pode. Teorema do sanduíche, pode? Pode. É também um outro nome para esse teorema. Então, pode colocar o nome que você achou melhor, tanto confronto como sanduíche. Tá bom? Beleza. Próximo exemplo. Olha, esse exemplo é interessante. Digamos que você tem uma função, e mais uma vez eu não te falei como é a função, só que eu te falei que isso aí acontece. Ó. O módulo da função f de x é menor ou igual que x quadrado. Isso para todo x. A pergunta é, letra A, não é uma pergunta, né? Calcule caso exista o limite da função quando x tende a zero. Esse é o primeiro desafio. Então, vamos lá. Você tem uma função f, que ela vai dos reais nos reais, e isso aqui acontece, ó. O módulo da f de x é menor ou igual que x quadrado para todo x real, né? Já que o domínio dela são todos reais.
Ou seja, f de 2 é menor ou igual que 2 ao quadrado. F de 5 é menor ou igual que 5 ao quadrado. Então, para todo x, isso daqui acontece. Tá, professor, e daí? E daí que agora que você sabe disso, a gente vai conseguir calcular o limite dela quando o x vai para zero. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai usar a única informação que ele deu para a gente, ó, que é essa daqui. Eu não sei qual é a cara da função, mas eu sei que isso aqui acontece. Agora, uma coisa importante. Toda vez que eu escrevo assim, ó, isso aqui é só uma observação. Por exemplo, olha só. Se eu escrevo que o módulo de x, por exemplo, é menor ou igual que um delta, isso aqui significa que o x ele é maior ou igual que menos delta e menor ou igual que delta. Tá? Então, olha só. Se eu escrevo dessa forma aqui, ó, dizer que o módulo de x é menor ou igual que delta, significa dizer que o x vai ser maior ou igual que menos delta e menor ou igual que delta. Quer ver um exemplo? Ó? Por exemplo, se eu falar que o x é menor ou igual que 2, por exemplo, ó, o x, o módulo dele tem que ser menor ou igual que 2. O x pode ser 3? Não, porque 3 vai ser maior que 2. Né? O x pode ser menos 1? Menos 1 pode. Sabe por quê? Porque aqui, ó, quando colocar menos 1 no módulo, vai ficar 1 positivo. E 1 é menor ou igual que 2. Né? O menos 0,5 pode? Pode, porque menos 0,5, aqui vai ficar positivo, 0,5, ele é menor que 2. Menos 5 pode? Não, porque se tu jogar menos 5 no módulo, vai dar 5 positivo, e 5 é maior que 2. Menos 2,5 pode? Não também, porque se tu joga menos 2,5, vai dar 2,5 positivo e é maior que 2. Então, o que a gente conclui? Escrever isso daqui é a mesma coisa que escrever isso daqui, ó. Então, que o x ele é maior ou igual que menos 2 e menor ou igual que 2. Perceba que nesse intervalo aqui, ó, o x ele pode ser colocado aqui que não vai ter problema. Então, o x pode ser 0, o x pode ser menos 1, que aqui vai continuar sendo satisfeito, o x pode ser 1,5, 1,8, pode ser menos 1,3, está valendo. Só não pode ficar fora desse intervalo. Mas o principal é vocês entenderem que escrever isso aqui é a mesma coisa que escrever isso daqui, tá bom? E o contrário também é verdade. Escrever isso daqui é a mesma coisa que escrever isso daqui. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero escrever isso aqui nessa outra forma, tá? Como eu escrevi aqui para vocês. Então, olha só. Dizer que o módulo de f de x é menor ou igual que x quadrado, ó, isso aqui é o módulo, né, que eu trabalhei ainda agora. Isso aqui significa dizer o seguinte, que o f de x é maior ou igual que menos x ao quadrado e menor ou igual que x quadrado. Né? Olha, esse x quadrado é como se fosse o meu delta que eu coloquei ainda agora. Então, falar que o módulo disso é menor ou igual a isso, significa dizer que isso daqui é maior ou igual que menos isso e menor ou igual que isso aqui ao quadrado. Por que eu quis escrever assim? Porque agora eu achei uma limitação para a minha função f. O que eu quero aplicar aqui? O teorema do confronto, né? Para eu aplicar o teorema do confronto, o que eu tenho que fazer? Tenho que calcular o limite desse lado daqui e desse lado daqui, para x tendendo a zero, que foi o que ele pediu. Então, vamos ver quanto é que vai dar. O limite de menos x ao quadrado, quando x tende a zero, é zero. A gente já fez isso aqui ainda agora, né? E o limite de x ao quadrado, quando x tende a zero, isso aqui também é zero. Acabou. Eu achei uma função que é limitada entre duas, o limite dessa deu zero, o limite dessa também deu zero. Isso para x tendendo a zero. Então, o que eu posso concluir pelo teorema do confronto? Que o limite dessa daqui também existe e é igual a zero. Aí você vai ter que escrever. Logo, a pessoa tem que ter isso aqui? Tem, gente, porque você está usando o teorema. Né? Logo, pelo teorema do sanduíche ou do confronto, o que você consegue concluir aqui? Você consegue concluir que o limite da sua função f de x
você não sabe como é a cara dela, mas você sabe que o limite dessa função, quando x tende a zero, é zero. Então, pronto, calculei meu limite. Só que não acaba aqui. Vem a segunda pergunta, e a segunda pergunta é mais interessante que a primeira. É essa que está aí no slide. Ó. A pergunta é, f é contínua em zero? Por quê? Tá? Primeira coisa, o zero faz parte dessa função? Sim ou não? O zero faz parte do domínio dessa função? Sim ou não? Sim, porque ó, qual é o domínio dela? Está aqui, ó, todos os reais. Né? Então, o zero faz parte. Então, faz sentido eu perguntar se ela é contínua em zero, já que o zero faz parte do domínio. Tá? Ah, tá, e aí? O zero faz parte do domínio. Então, faz sentido eu perguntar se ela é contínua em zero. Ela é contínua em zero? Sim ou não? Quem acha que sim, por que ela é contínua? Como é que você provaria isso daí? Alguém sabe? Como é que você provaria? Eu vou ajudar vocês, ó. Para eu mostrar que ela é contínua em zero, o que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar que o limite dela, quando x tende a zero, é igual ao quê? Para uma função ser contínua em zero, eu tenho que mostrar isso aqui. Que o limite da função, quando x tende a zero, é igual ao quê? Ao f de zero. Não é isso que eu tenho que mostrar? Se isso aqui acontece, ela é contínua em zero. Olha, o valor do limite eu já tenho, é quanto? É zero. Agora eu tenho que arrumar um jeito de calcular o f0. Se o f0 for zero, ela é contínua. Mas se o f0 não for igual a zero, ela não é contínua. Ela é descontínua nesse ponto. Deu para entender? E aí, como é que vocês iam fazer essa questão aí? Você quer achar o valor para f0. Dá para achar esse valor? O que vocês acham? Professor, mas eu nem sei qual é a cara da função. Como é que você quer que eu diga qual é o f0? Dá para fazer, gente. Dá para fazer. Para esse caso aí, para essa questão dá para fazer. Alguma sugestão? Vocês sempre são muito calados assim ou só quando o professor Marcel não está mesmo? Ninguém tem uma sugestão? Tá, eu vou apagar aqui que eu vou fazer... Olha lá, outra dica, né? Eu não tenho a cara da função, porém, eu tenho isso daqui, essa informação. Então, eu só posso usar ela. Eu só tenho ela, não tenho outra, então tenho que usar isso daqui. Será que essa informação vai conseguir me dar o f0? Olha lá, que informação é essa daqui? Ela me diz que essa função, o módulo dela, f de x, é menor ou igual que x². Isso para qualquer x real, isso aqui está valendo. Ora, se vale para qualquer x real, em particular, vale para x igual a zero. Né? Então, para x igual a zero, ainda acontece a minha desigualdade aqui. Então, vamos explorar isso daí. Posso pagar aqui? Só para a gente ficar aqui do mesmo lado. Então, olha só. Já que isso aqui vale para todo x pertencente aos reais, então, ó, em particular, vou pegar um caso isolado, né? Em particular, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que o módulo de f0 é menor ou igual que zero ao quadrado. Né? Se vale para todo x, em particular, vale para zero. Então, substituo x aqui por zero, x aqui por zero. Também valeria para 1, então ficaria f1 é menor ou igual que 1 ao quadrado. Também valeria para 5, f5 é menor ou igual que 5 ao quadrado, valeria para 10, para 1 milhão, valeria para qualquer real. Mas eu estou interessado no f0, então é ele que eu estou colocando aqui. Ó. Aí, olha só, o módulo de f0 é menor ou igual que zero ao quadrado. Só que quanto é zero ao quadrado? É zero, né? Só que um módulo, todo módulo, né? Ele é sempre o quê? Maior ou igual que zero. De um módulo, nunca vai sair o número negativo. Né? A função modular só trabalha com a parte positiva. Ou zero ou positivo, mas não sai um negativo de lá. Então, o módulo de um número vai ser sempre maior ou igual a zero. E eu acabei de descobrir que esse módulo aqui também vai ser menor ou igual a zero. Ora, se isso daqui está entre 0 e 0, é porque o que está acontecendo? Quanto é o f0? Só pode ser 0.
eu poderia partir daqui já também, né? Se o módulo de F0 é menor ou igual que zero, usando aquela minha anotação lá, quer dizer que o meu F0 está entre menos 0 e 0, que também vai dar no mesmo nesse caso. Então, ó, de qualquer forma, eu obtenho que o F0 é igual a 0. Se eu tenho uma coisa que está entre 0 e 0, é porque essa coisa é 0. Né? Então, f de 0 é igual a 0. Só que 0 também é o limite da função quando x tende a 0. Então, o que eu concluo daqui? A função é contínua? É contínua, porque isso daqui acontece. Então, ó, logo, vou escrever aqui, f é contínua, mas contínua onde? Em x igual a 0, né? Ah, professor, e para x igual a 1? Não sei. E para x igual a 2? Não sei. Você ia ter que tentar de alguma forma, né? Não sei se daria, né? Usando o teorema do confronto, mas ia ser bem mais difícil. Mas com 0 deu. Pelo menos isso, né? Ok, tudo certo, gente? Tá tudo bem mesmo? Olha que as próximas são cada uma questão melhor que a outra, né? A próxima é melhor que essa. Vocês vão ver. Olha, essa daqui, gente, eu vou dar uma atenção especial para ela. Eu já vou afirmar para vocês. Esse exemplo aqui é um dos mais importantes que vocês vão ver hoje. Se não, um dos mais importantes que vocês vão ver em cálculo 1. É, professor, tudo isso? É, tudo isso. Mas por quê? Porque isso que eu vou ver agora com vocês, esse exemplo aqui, você vai usar não só em cálculo 1, mas você também vai usar esse resultado aqui em cálculo 2. Então, nunca esqueça esse resultado. Olha, eu estou avisando para você. Nunca esqueça esse resultado que você vai ver agora. Tá? E que resultado é esse? Vamos ver junto. Diz assim, sejam f e g duas funções com o mesmo domínio. Aí, que informação você tem? Você tem que o limite da f, quando x tende a um p, é igual a 0. Ó, é 0, não é outro número, é 0. E, além disso, você tem que a função g é limitada para esse domínio aí. Esse m é uma constante positiva. Então, o limite da f vezes g, quando x tende a p, é igual a 0. Só não entendi nada, calma. Resumindo, se você tem uma função cujo limite vai para 0 e você tem outra função que é limitada, quando você multiplica uma função com a outra e calcula o limite para a mesma tendência, isso vai dar 0. Tá? É isso que vocês têm que saber. Mais uma vez, se você tem duas funções, uma vai para 0 no limite e a outra é limitada, então, quando você multiplica as duas, o limite vai dar 0. Tá? E eu esqueci de colocar no exemplo, né? Deixa eu voltar aqui. Tá, então vamos... Ah, não, mas esse já era o exemplo mesmo, né? Isso não era uma afirmação. Eu vou ter que provar isso daí agora para vocês. Tá, vamos lá. Tá, então eu só afirmei, né? Eu não provei que isso é verdade. A gente vai provar agora. Eu quero provar que se uma função é limitada e a outra, o limite vai para 0, então quando você multiplica as duas e calcula o limite, isso dá 0. Então tá, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho que o limite da função f, quando x tende ao número p, isso aqui dá 0. E eu também tenho que a minha função g de x, ela é limitada. Então, eu tenho essas duas informações. Eu quero calcular o limite da f vezes a g na mesma tendência. Tá? Eu quero calcular isso daqui, ó. Limite da função f vezes a função g quando x tende a p. Tá? Olha, perceba que você não tem muita informação também. A única informação que você tem é que o f vai para 0 nesse limite aqui e que a g é limitada. Só isso. Então, o que a gente vai usar? Teorema do confronto, né? É o que a gente está vendo aqui. Então, vamos aproveitar. Olha lá, eu quero calcular esse limite aqui, né? F vezes g. Então, note o seguinte, olha só. Note que f vezes g é menor ou igual, vou escrever aqui, note que f vezes g é menor ou igual que o módulo da f vezes o módulo da g. Certo ou errado? Né? Você tem a multiplicação de duas funções. Isso daqui é menor ou igual que o módulo da mesma multiplicação.
Porque na pior hipótese, isso aqui vai ser o quê? Negativo, né? Mas se você joga um módulo, isso aqui vai virar positivo. Então, positivo vai ser maior que o negativo. E se isso daqui já for positivo, aqui vai continuar positivo, então vai ser igual. Tá? Por isso que eu digo, isso aqui é maior ou igual que isso daqui. Então, aqui não tem problema, né? Só que escrever isso daqui, gente, é a mesma coisa que escrever isso daqui, né? Ó, o módulo dessa vezes essa é a mesma coisa que o módulo da f vezes o módulo da g. Né? Porque no final, ó, você pode logo tirar o positivo daqui, multiplicar, vai dar positivo. Ou você multiplica logo esse com esse, mesmo que dê negativo, o módulo vai dar positivo. Então, isso daqui, mesma coisa que isso aqui. Tá bem? Sem nenhum problema. Né? Aqui eu só fiz jogar o módulo nessa e nessa. Mas perceba que o que o módulo vai mudar? Apenas o sinal que vai ser positivo. Então, aqui já vai ser positivo, aqui continua positivo e o mesmo valor. Tá aí agora. Bom, agora sim, eu vou usar a informação que eu tenho, né? Que o módulo da g é menor ou igual que uma constante m. Ora, se eu sei que isso daqui, que é o módulo da g, é menor ou igual que uma constante m, então eu posso afirmar que isso daqui é menor ou igual que m vezes o módulo da f. Estão acompanhando? Então, olha só. Isso aqui é menor ou igual que isso aqui. Só fiz colocar o módulo. Só que isso é igual a isso. Só que eu sei que o módulo dessa é menor ou igual que m. Ora, se isso daqui é menor ou igual a m, então isso vezes isso vai ser menor ou igual que m vezes isso, né? A f aqui. A f eu não mudei. Eu continuei aqui. Eu só fiz trocar o g pelo m. Tá bom? Algum problema? Tá, então vamos continuar. Então, ó, o que eu consegui daqui? Eu consegui que o módulo da f vezes a g é menor ou igual que uma constante m vezes o módulo da f. Mas dizer isso daqui, ó, dizer que o módulo do que está aqui dentro é menor ou igual que alguma coisa, não interessa se aqui é A, B, C, equivale a dizer o quê? Que f vezes g é maior ou igual que menos essa coisa, ou seja, menos m módulo da f, é maior ou igual que isso, e menor ou igual que essa mesma coisa, só que positiva, né? M vezes módulo da f. Aqui eu só fiz trocar. Dizer isso daqui é a mesma coisa que dizer isso daqui. Tá bom? E agora? Agora eu consegui a limitação que eu queria, olha, gente. O que eu queria? Eu queria achar que essa função aqui, f vezes g, ela é limitada entre duas funções. Consegui. Então, essa função, essa vezes essa, é limitada entre esta daqui e esta daqui. Então, agora eu vou aproveitar, né? Agora que eu sei isso, eu vou calcular o limite para essa daqui e o limite para essa daqui. Se for igual, então, essa daqui também vai ser o mesmo limite. Então, vamos lá. Será que dá para eu calcular o limite de menos m módulo de f de x quando x vai para p, né? Vai para p. X vai para p. Então, olha só. Isso aqui é constante, né? Menos m. Constante você pode tirar do limite. Essa é a propriedade de limite. Então, isso aqui vai ser igual a menos m limite do módulo da f de x quando x tende a p. Olha lá, aqui eu tenho um módulo, dentro dele eu tenho uma função f. Eu sei qual é o limite da função f? Sei ou não sei? Sei, né? Quanto é? É 0. Então, isso daqui é igual a menos m, aí eu vou usar o limite da função composta, ó, módulo do limite da função f quando x vai para p. Esse limite que você já me falou, isso aqui vai dar 0. Olha, a função modular é contínua em 0? A função modular é contínua em 0? É contínua em 0. Então, eu posso fazer isso que eu fiz agora. Limite da função composta. Beleza. Joguei aqui para dentro, isso aqui é 0. Então, vai ficar módulo de 0, que é 0. 0 vezes m vai dar 0.
Então, esse limite aí vai dar 0. Então, pronto. Achei o limite. Vou achar outro limite agora. Então, limite agora é m vezes módulo de f quando x tende a p. Mas aqui eu vou usar o mesmo raciocínio, né? Eu vou passar esse limite aqui para dentro. Limite da f é 0, vai ficar módulo de 0 vezes m, que também é 0. Olha que legal. Achei a limitação, calculei os limites e deu o mesmo valor. Deu 0 e 0. Portanto, pelo teorema do confronto, o que é que eu tenho? A função do meio, no mesmo limite, é 0. Então, vamos lá. Logo, de novo, pelo teorema do confronto, aqui eu vou até abreviar. O que é que eu obtive aqui? Que o limite da função f vezes a função g, quando x vai para p, isso aqui dá 0. Acabou a questão. É isso que eu queria provar. Professor, eu vou ter que fazer isso na prova. Você vai mais usar isso daí, entendeu? Você vai usar esse resultado. Então, o que eu mostrei agora? Que se você tem uma função limitada, vezes outra função que vai para 0, então o produto delas, no mesmo limite, é 0. Como assim? Vou dar um exemplo aqui. Olha só. Por exemplo, limite de x vezes seno de 1 sobre x, quando x vai para 0. Aí, olha só, você percebe que a função seno, a gente já trabalhou, ela é uma função limitada. Então, você só olha para as funções. Ó. Essa função é o produto dessa função vezes essa. Sendo que essa função aqui, ó, ela é uma função limitada. Essa aqui é limitada. E essa daqui, ó, qual é o limite de x quando x vai para 0? Isso aqui dá quanto? Dá 0. Então, você tem uma função que vai para 0 multiplicado por uma função que é limitada. Então, isso aqui dá quanto? Dá 0. Acabou, olha, agora ficou melhor, né? Agora sim. Acabou. Então, perceba que você conseguiu calcular esse limite bem rápido, mas só sabendo dessa propriedade. Se você tem uma função limitada e a outra que vai para 0, o produto vai para 0. Isso você pode usar. Professor, eu poderia fazer de outro jeito? Poderia, claro. Né? Por exemplo, eu poderia fazer isso daqui, deixa eu ver se vocês concordam comigo, olha só. Ó, isso aqui eu já resolvi, tá? Agora estou colocando um outro jeito de resolver para ver se vocês concordam comigo. Eu poderia fazer isso daqui, ó, seno de 1 sobre x é menor ou igual que menos 1, é maior ou igual que menos 1, menor ou igual que 1. Isso é verdade. Aí, eu poderia multiplicar por x aqui, ó, em todos os lados, multiplicar por x, aqui ia ficar menos x menor ou igual que o seno de 1 sobre x menor ou igual a x. Aí eu calculo o limite, opa, aqui no meio x, né? Aí eu calculo para cá dá 0, calculo para cá dá 0, então aqui é 0. Poderia fazer isso? O que vocês acham? Sim ou não? Professor, mas foi o que o senhor fez até agora. Tá, tudo bem, mas nessa daí ela tem uma sutileza. Tá? Tem uma sutileza. Né? Qual é o problema com isso daqui, gente? É porque onde é que eu estou analisando o limite? Não é para x0? Né? O teorema você só pode aplicar se existe um intervalo aberto que contém esse 0, no caso é 0, né? Mas poderia ser um p qualquer. Então, por exemplo, já que eu estou trabalhando com 0, então pega lá na tua reta, pega o 0. A pergunta é, existe um intervalo aberto contendo 0, tal que essa desigualdade aqui vai ser satisfeita? Essa que é a pergunta. Calma lá. O que eu quero dizer? Eu estou multiplicando todo mundo aqui por x, né? Só que o meu intervalo é esse intervalo aqui, é um intervalo que contém um 0. Todo intervalo aberto que contém 0, vocês concordam comigo, que ele tem números positivos e negativos. Né? Todo intervalo aberto que contém o 0, ele vai ter de um lado números positivos e de outro negativos. Ora,
Se esse x que eu multiplicar aqui for da parte positiva, essa desigualdade não muda. Mas se o x for da parte negativa, isso aqui não vai mudar? Sim ou não? Vai. Então, eu não posso. Eu não posso multiplicar isso aqui por x e afirmar que, com certeza, a minha desigualdade vai permanecer a mesma, se eu tenho pontos positivos e pontos negativos. No exemplo anterior que a gente fez, eu pude fazer isso, por quê? Porque não era x ao quadrado. E x ao quadrado é sempre positivo. Aí ou não negativo, né? Ou zero positivo. Então, eu poderia fazer isso. Mas para x, eu não poderia sair aqui multiplicando direto, ó, esse, e sair, não. Isso aqui estaria errado. Daria para fazer, mas de um outro jeito. Você teria que fazer que nem o exemplo que eu fiz ainda agora. Você ia ter que fazer assim, ó. Para resolver de outro jeito, você teria que fazer assim, ó. Você teria que colocar aqui que x vezes seno, isso aqui é menor ou igual que o módulo, de novo, ó, módulo de x vezes seno, só que o módulo do seno é menor ou igual a 1, porque ela é limitada. Ó. O módulo do seno é menor ou igual a 1. Então, isso aqui ficaria menor ou igual que o módulo de x, porque ia ser módulo de x vezes 1, né? Isso aqui eu não preciso colocar. Aí, então, e esse módulo aqui é menor ou igual que isso daqui. Então, ficaria assim, ficaria x vezes o seno de 1 sobre x é maior ou igual que menos módulo de x, menor ou igual que módulo de x. Agora sim, agora você conseguiu. Calcula o limite para cá vai dar zero, calcula o limite para cá vai dar zero, então do meio vai ser zero, pelo teorema do confronto. Tá? Mas eu não quero confundir vocês, tá, gente? Só estou dizendo, é porque isso aqui é um erro muito comum que o aluno comete muitas vezes em prova. Então, eu prefiro, já que vocês entendam, isso daqui, ó. Se você tem uma função que é limitada, vezes uma função que é zero, o limite é zero, então, você só justifica, olha, essa daqui é limitada, o limite dessa vai para zero. Então, o que eu acabei de provar? Que a multiplicação dessa com essa vai ser zero, sem precisar fazer isso daqui. Lógico, caso você esqueça e faça por aqui, tudo bem, a gente vai ficar feliz também, né? É bem legal fazer por aqui também, bem interessante. Enfim, é isso. Então, vamos lá, vamos fazer aqui mais um exemplo. Olha como agora ficou mais fácil. Se eu pedir para você, ó, calcule esse limite aqui. X vezes seno de π sobre x. Aí você vai me dizer, professor, mas a função seno é limitada, não é? É. A função x, quando x vai para zero, vai para quanto? Zero. Então, tu tem uma função que vai para zero e uma função que é limitada. Quanto é esse limite aqui? Zero. Acabou. Tá vendo? Em 5 segundos você matou a questão, passa para a próxima na prova, já economizou tempo. Né? Só sabendo desse resultado. Por isso que eu digo que ele é importante. E você vai usar ele em cálculo 2 também. Por isso que eu digo, não esqueça esse resultado. Se você tem uma função limitada e outra que vai para zero, então o limite do produto vai para zero. Estamos combinados, ninguém vai esquecer disso, nunca mais. Então tá, pode perguntar. Diga seu nome, seu curso e a pergunta. Meu nome é Gabriel, eu sou do curso de Engenharia Mecânica e eu queria saber a limitação, a gente só vê na desigualdade, quando eles dão a função e ela está em uma desigualdade. Isso é uma limitação. Não entendi a sua pergunta, Gabriel, desculpa. Tipo assim, no exemplo anterior, deram uma função para você que é uma função menor ou igual a m. Isso a gente só sabe que ela é limitada com essa desigualdade. Isso. Só com essa desigualdade. Isso, Gabriel. É porque assim, ó, dizer que uma função é limitada, olha, inclusive essa pergunta foi muito boa mesmo. É porque a gente que faz matemática, normalmente a gente já está acostumado com essa noção, entendeu? Mas realmente era para ter explicado isso para vocês. Dizer que uma função é limitada é dizer justamente isso daqui, ó, que o módulo dela é menor ou igual que uma constante. Isso para todo x no domínio da tua função. O que eu quero dizer? Isso aqui é uma constante. Tipo, isso aqui é m é 2, 3, é uma constante positiva. Então, eu quero dizer que não importa o x que eu usar aqui no meu domínio, o valor dela em módulo sempre vai ser menor ou igual que essa constante aqui. Quer dizer que essa tua função, ela está dentro desse intervalo aqui, ó. Ela está entre menos m e m. Ou seja, a imagem dela está limitada entre menos m e m.
Tá entendendo? Então, isso aqui caracteriza uma função limitada. Dizer que é uma função limitada é dizer que a imagem dela está limitada entre valores, no caso aqui, ó, esse menos m e esse m. Em módulo, porque eu poderia fazer assim, ó. Se eu disser só isso aqui para ti, ó, f de x menor ou igual a m, ela vai ser limitada superiormente. Ou seja, eu sei que para todo x no domínio dela, não vai passar de m. Então, por exemplo, pensa que m é 6, por exemplo. Então, eu sei que para todo valor de x, essa tua função não vai ser 7, nem 8, não. Ela é limitada superiormente. Mas nada me impede da questão do limite inferior. Por exemplo, ó, a tua função, se eu fosse desenhar ela, essa função aqui, eu vou traçar aqui o 6, né? Digamos que o 6 esteja bem aqui, ó. Aqui está o 6. Eu sei que essa função aqui, ela nunca vai ultrapassar essa barreira, ó, ela nunca vai passar isso aqui, porque ela está limitada superiormente. Mas essa função, nada impede ela de fazer isso daqui, ó. Assim e assim. E ir embora lá para baixo. Tá vendo? Agora, se eu falasse que é o módulo dela, que está menor ou igual a 6, aí eu estaria dizendo que ela é limitada superiormente e inferiormente. Ou seja, ela estaria entre menos 6 e 6. Quer dizer que ela sempre ia estar dentro dessa faixa aqui. Entendeu? Então, ela nunca ia passar dessa faixa. Ela sempre, por exemplo, a função seno, cosseno, normalmente elas oscilam assim, né? E elas sempre estão dentro da faixa de menos 1 a 1. Elas não ultrapassam 1, nem ultrapassam menos 1. Agora sim, ela é limitada. Eu posso dizer que ela é limitada, porque ela é limitada superiormente e inferiormente ao mesmo tempo. Deu para entender? Palmas para o Gabriel, gente, por favor. Pergunta muito boa, Gabriel. Obrigado mesmo. Tá, então vamos lá, continuando. Lembrando que as perguntas elas sempre nos ajudam bastante, tá, gente? A gente gosta que vocês façam pergunta, por isso que eu gosto que quanto mais fazendo pergunta, melhor, que a aula fica bem mais interessante. Sim, olha só. Esse gráfico aí que eu mostrei, peraí, esse aqui eu já não tinha mostrado. Ah, não, é desse daqui. Esse gráfico aqui, ó, é o gráfico dessa função aqui, x vezes o seno. Se eu tivesse mostrado só a função seno para vocês, lembra que o limite não existiria, se fosse só a função seno, sem ser esse x. Finge que esse x aqui não existe, ó, finge que não existe. Se fosse só esse limite aí, só com seno, ele não ia existir. O gráfico ia oscilar lá próximo do zero infinitamente. Mas quando eu acrescento esse x aqui, aí ó, o gráfico já tem limite e é zero. Perceba que quando o x se aproxima de zero, ele oscila bastante, mas cada vez mais próximo do zero. Tá vendo? Então é isso. Agora, vamos ver esse limite aí. Preste atenção nesse limite. Esse limite é o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero. Se eu pedisse para você, finge que não tem esse 1 aqui, tá? Você não sabe que isso aqui é igual a 1. Tá? Se eu pedisse para você, calcule esse limite aí. Como é que você ia fazer? Você ia tentar, né? Você ia substituir seno de x por zero, ia ficar 0 sobre 0, ia dar uma determinação. Não pode fazer assim. Né? Aí volta e faz de novo. Aí você ia tentar fatorar, você ia tentar, sei lá, várias coisas. Não ia dar para calcular esse limite aí. Por quê? Porque até então a gente não tinha ferramentas necessárias para calcular esse limite daí. Não quer dizer que esse limite aqui não existe. Pelo contrário, ele existe, é igual a 1. E é isso que a gente vai provar agora. Tá? Então, a gente já viu o teorema do confronto. Agora, a gente vai ver o segundo assunto de hoje, que é o limite fundamental trigonométrico, que é esse daqui. Por que esse limite se chama limite fundamental? É porque ele é fundamental para resolver muitos outros limites e muitas outras aplicações com limites. Por isso que ele é muito importante. Então, a gente vai demonstrar aqui que esse limite que vocês estão vendo é igual a 1. Mas eu vou fazer uma observação. A demonstração que eu vou fazer para vocês não é a demonstração mais rigorosa e formal possível na matemática. Se fosse na matemática, a gente não ia demonstrar assim. Porém, é uma demonstração bem didática, apesar de ser um pouco informal. Mas para a gente aqui que está na engenharia, né, para a gente funciona. A gente só quer que vocês entendam, pelo menos intuitivamente, por que esse limite é igual a 1. Né? Mas mais tarde, quando você for ver regra de L'Hopital, esse limite aí vai fazer muito mais sentido, vai ser muito mais fácil de demonstrar. Enfim, para demonstrar isso daqui, eu vou colocar aqui no GeoGebra, que eu vou usar uma figura aqui. Ó.
essa daqui. Então, olha só, o que é isso aí, pessoal? Isso aí é um círculo trigonométrico. No círculo trigonométrico, você tem aqui o raio. O raio é quanto? O raio é igual a 1, né? É sempre 1. Beleza. Aí, se eu pegar um ângulo x aqui, ó, um ângulo x, quem vai ser o meu cosseno? O cosseno é a projeção no eixo x. Então, daqui para cá, de A até B, é o meu cosseno. Quem seria o meu seno? O seno é a projeção desse ponto aqui no eixo das ordenadas. Que se eu fosse tirar esse pedaço, ficaria esse pedaço aqui, ó. Então, esse daqui é a minha função seno. Então, para quem não lembra, isso aqui é definição normal mesmo, seno e cosseno. E eu também consigo definir a minha função tangente. O que é a minha função tangente? Ora, se eu pegar essa reta aqui de raio 1 e prolongar ela, e fazer uma reta tangente aqui, ó, esse ponto B', uma reta vertical, e eu prolongo esse meu raio, esse comprimento daqui para cá é o que eu chamo de tangente de x. Então, para quem não lembra, sei lá, ensino médio, você vê isso daí. Né? Que é a definição, tangente seno cosseno. Beleza. Aí tá, todo mundo entendeu o desenho, né? Percebam que aqui nesse desenho eu tenho 3 áreas diferentes. Como assim? Ó, de A até B até C, eu formo o quê? Eu formo um triângulo, né? Ó, eu tenho um triângulo A, B, C. A, B, C, né? Além desse triângulo, eu tenho o setor circular. Quem é o meu setor circular? Esse daqui, ó. A, B', C. A, B', C. Isso aqui é um setor circular. Então, o setor circular, ele é a área do triângulo mais esse pedaço bem aqui, ó. Estão vendo? Beleza. Fora o setor circular, eu tenho esse outro triângulo bem aqui, ó. O A, B', C'. Esse triângulo maior, bem aqui, ó. Esse triângulo maior seria o setor circular mais esse meu pedacinho bem aqui. Ok? A gente só vai trabalhar com o ângulo no primeiro quadrante. A gente não vai trabalhar com os outros, só com o primeiro quadrante por enquanto. Então, percebam, ó, se eu pegar um ângulo no primeiro quadrante, não importa se eu subir aqui, ó, ou descer, sempre que eu estiver no primeiro quadrante, a área desse triângulo aqui menor vai ser sempre menor ou igual que a área do meu setor circular, que vai ser menor ou igual que a área do triângulo maior. Né? Perceba aqui, ó, uma área está contida na outra. Então, o máximo que elas podem se aproximar é quando eu jogo isso aqui para cá. Ó. Aí a área de todo mundo aqui é 0. Tá? Mas enquanto eu tiver ângulo, eu vou ter essa área daqui, essa área daqui, essa área daqui. Esse triângulo vai ser menor ou igual que o setor, que vai ser menor ou igual que o triângulo maior. Deu para entender? Beleza. Então, agora que vocês sabem disso, vocês vão me ajudar a demonstrar lá aquele limite fundamental. Então, vamos lá. Deixa eu limpar aqui o quadro logo, que a gente vai usar ele todo. Então, eu acabei de dizer para vocês que a área do triângulo ABC, ela é menor ou igual que a área do meu setor circular, vou colocar SC, que por sua vez é menor ou igual que a área daquele meu triângulo maior, que é a B', C'. Beleza. Mas quem é a área do meu triângulo ABC? Vamos voltar para o desenho. Como é a área do triângulo, gente? É a base vezes a altura dividido por 2. Nesse triângulo ABC, no menor, quem é a minha base aqui? É o cosseno. Quem é a minha altura? O seno. Então, a área dele vai ser cosseno vezes seno dividido por 2. Então, vamos voltar para cá. Então, a área desse daqui, ó, vai ser seno, que é a minha altura, vezes o cosseno, que é a minha base, dividido por 2. Tá, isso aqui é a área do meu triângulo ABC. E a área do meu setor circular? Vocês lembram a fórmula da área do setor circular? Não, né? Mas calma, que é bem fácil de aprender, olha só. É só você lembrar o seguinte. Lembra o seguinte. Se o meu ângulo for 2π radiano, o que é 2π radiano? 360 graus, né? O meu setor circular vai ser justamente o círculo inteiro. Qual é a área do círculo? πr². Então,
se o meu ângulo for de 2π, eu vou ter o círculo inteiro. Então, a área dele vai ser πr². Então, se o meu ângulo é x, eu vou ter a área de um setor circular. Pode ser, o x pode ser π sobre 2, não sei. Mas eu tenho aqui, ó, essa regra aqui. Eu tenho essa equivalência, posso aplicar a regra de 3 mesmo normal. Então, ó, eu multiplico aqui cruzado e eu descubro que a área do setor circular vai ser o meu ângulo x vezes πr² dividido por 2π. Aí que eu posso cortar π com π. Esse meu raio é o raio unitário. Ele é quanto? Ele é 1. Então, isso daqui vai dar 1. Então, nesse caso aí, ó, a área do setor circular para mim vai ser o meu ângulo x dividido por 2. Essa é a área do setor circular. Então, beleza. Então, eu vou colocar aqui, ó, isso aqui vai ser menor ou igual que x sobre 2, que é a área do meu setor circular. Beleza. Isso daqui também vai ser menor ou igual que a área do meu triângulo maior. Aí, bora ver como é a área do triângulo maior. Olha, triângulo de novo, né? Então, base vezes altura dividido por 2. Quem é a altura do meu triângulo maior? É a tangente. Quem é a base do triângulo maior? É o raio. Ó, o cosseno vai até aqui. A base do triângulo maior é daqui até aqui. Mas de A até B' não é justamente o raio da minha circunferência? Quanto vale o raio? Quanto é o raio? É 1. Então, vai ficar 1 vezes a tangente dividido por 2. Então, essa área daqui, ó, vai ser tangente dividido por 2. Tangente vezes 1 dividido por 2. Então, tem isso aqui. Até aqui tudo bem, né? A gente só analisou a figura e colocou as áreas. Eu vou multiplicar todo mundo por 2. Quando eu faço isso, eu não altero a minha desigualdade, porque 2 é positivo. Quando eu multiplico todo mundo por 2, esse 2 sai daqui, sai daqui, sai daqui. Então, vai ficar seno vezes o cosseno de x menor ou igual que x menor ou igual que a tangente. A tangente eu vou escrever assim, né? Que ela é o seno sobre o cosseno. Ok? Beleza. Aí, o que que dá para fazer aqui, gente? Olha só. Eu vou dividir todo mundo pelo seno. Por que que eu estou fazendo isso? O objetivo é chegar na função que eu quero. Qual é a função que eu quero? Seno de x sobre x. Eu já tenho x, só está faltando o seno aqui no meio, tá? Porque eu quero usar o teorema do confronto. Se eu divido todo mundo pelo seno, vai alterar a desigualdade? Nesse caso, não, porque eu estou no primeiro quadrante. Não esqueça. No primeiro quadrante, o seno é sempre o quê? Positivo. Então, não vai alterar a minha desigualdade, ela permanece como está. Então, eu vou dividir esse daqui pelo seno. Só quando eu divido esse aqui pelo seno, sobra só o cosseno. Então, vai ficar cosseno menor ou igual que x sobre seno de x, que é menor ou igual. Se eu divido aqui pelo seno, corta seno com seno, e eu vou ter só 1 sobre cosseno de x. Então, eu vou ter isso daí. E agora, o que que eu vou fazer? Isso aqui já é a função que eu quero? Ainda não. A função é seno de x sobre x. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou inverter. Inverter isso daqui. Só que quando eu inverto, eu troco a desigualdade? Sim ou não? Eu troco. Quando eu inverto a fração, eu troco a desigualdade, tá? Então, vai ficar assim, ó, vai ficar 1 sobre cosseno. Aqui eu inverti, então aqui vai ficar maior ou igual. Aqui vai ficar seno sobre x maior ou igual que o cosseno. Vou apagar aqui. Tá, escrever isso aqui é a mesma coisa que escrever isso daqui, ó. Cosseno de x menor ou igual que seno de x sobre x menor ou igual que 1 sobre cosseno de x, né? Aqui é a mesma coisa, é como se eu só estivesse jogando ela assim. Aí vai ficar assim, tá? Mas o importante é, eu já tenho a minha função e já consegui uma limitação para ela. Esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo agora? Calcular o limite. Para essa função
e para essa função. Então, vamos lá. Vou calcular limite. Vou escrever assim. Note que o limite do cosseno quando x tende a zero é quanto, pessoal? A cosseno é uma função contínua, vai ficar cosseno de zero. Quanto é o cosseno de zero? É 1. Então, aqui vai ser 1. Então, o limite dessa é 1 e o dessa, vamos ver. E o limite, quando x tende a zero, de 1 sobre cosseno, isso aqui é contínuo, vai dar 1 sobre cosseno de zero. Quanto é o cosseno de zero? É 1. 1 sobre 1, 1 de novo. Então, olha que legal. Aconteceu o que eu queria, né? Eu achei uma limitação para a minha função, calculei o limite daqui e daqui e deu o mesmo valor, 1 e 1. Então, pelo teorema do confronto, quanto é o limite dessa daqui quando se tende a zero? Vai ser 1 também. Então, ó, portanto, aí de novo, pelo teorema do confronto, o que eu vou ter? Eu vou ter que o limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1, que é o que eu queria demonstrar. Uma observação, eu pulei uma parte da demonstração. Por que eu pulei uma parte da demonstração? Porque não esqueçam que eu estava supondo que meu x estava no primeiro quadrante, né? Se está no primeiro quadrante, então o x era só positivo. Mas o meu limite aqui, ó, é para x tendendo a zero. Então lembra, eu tenho que achar uma limitação aqui que deve valer para um intervalo aberto que contém o zero. Aquela mesma história que eu falei ainda agora. Ora, eu provei que essa desigualdade aqui, ela é válida para todo mundo aqui no positivo, né? Já que x está no primeiro quadrante. Mas e o pessoal do negativo? Para cá, ela continua sendo válida? A resposta é sim. Por quê? Porque essa função aqui, ó, função cosseno, é uma função par. Já que ela é uma função par, então cosseno de x é igual a cosseno de menos x. Então, o que valia para π sobre 2 vai valer para menos π sobre 2. O que valia para π sobre 6 vai valer para menos π sobre 6. Essa função aqui também é par. E essa função aqui é uma função ímpar dividida por uma função ímpar. Quando você divide uma função ímpar por uma função ímpar, o que vocês acham que vai dar? Vai dar uma função par. Então, essa função é par, essa função é par e essa função é par. Significa o quê? Tudo que vale para x vai valer para menos x. Então, se vale para o primeiro quadrante, vai valer para o quarto quadrante. Ou seja, se vai para a parte positiva, vai valer para a parte negativa. Então, essa desigualdade aqui, ela é satisfeita para um intervalo que contém um zero, intervalo aberto. Então, isso aqui também vale. Mas aqui a gente não colocou com muito rigor, mas nas notas de aula está mais explicado, tá, gente? Aqui é só porque a gente queria logo chegar aqui para ser um pouco mais didático. Mas você pode olhar nas notas de aula, que a gente comenta, né, do caso para o negativo aqui. E é isso. Professor, eu vou precisar demonstrar isso na prova? Não. Você só vai usar que o limite de x sobre x, sendo de x sobre x, quando a gente tende a zero, é igual a 1. É isso que você vai usar. Então, vamos lá. Antes de continuar, deixa eu só mostrar aqui para vocês como é o gráfico dessa função. Então, olha só. Lembrando que o zero não faz parte do domínio da tua função, tá? O zero não faz parte do domínio, porque o x está embaixo, né? O x não pode ser zero. Mas quando você faz isso daqui, esse gráfico aqui, ó, olha como é o gráfico dela. Lembrando que isso aqui é uma bolinha aberta, porque o zero não faz parte. Esse aqui é o gráfico da tua função, sendo de x sobre x. Quando o x tende a zero pela direita, a tua função tende a 1. E pela esquerda também tende a 1. Ora, mas sem olhar o gráfico, e sem provar o limite fundamental, você já ia saber que era igual a 1? É difícil, né? Não é intuitivo assim. Você olha para um limite desse, não, isso aí é 1. Não. Então tem todo um rigor matemático por trás. Então, olhando o gráfico, e agora pela demonstração, você consegue perceber que esse limite ele é igual a 1. Tá? Agora que eu sei disso,
Agora eu posso aplicar ele em vários outros limites. Sem esse limite aí, eu não conseguiria calcular alguns limites que eu vou mostrar agora para vocês, né, com o que a gente tinha até aqui. Então, ó, vamos calcular agora esses limites aí. Limite do seno de 5x sobre x quando x tende a zero. Então, esse limite é fundamental, gente, porque a partir dele você consegue calcular vários outros. É como se ele expandisse seus horizontes. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Limite do seno de 5x sobre x quando x tende a zero. Ah, professor, isso aí é muito fácil. Passe outra. Porque, ó, aqui tu tem seno sobre x tende a zero. Tá aqui, ó. Isso aqui já é o limite fundamental igual a 1. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Tá? Para você usar o limite fundamental, saiba desde já. Para você usar o limite fundamental, a mesma coisa que está aqui tem que estar aqui. E essa mesma coisa tem que estar aqui tendendo para zero. Então, por exemplo, aqui eu tenho 5x. Aqui eu tenho 5x? Não. Aqui eu tenho 5x tendendo para zero? Não também. Então, eu vou ter que transformar essa minha função aí. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 5, ó. Porque eu quero que aqui embaixo apareça a mesma coisa que está aqui dentro do seno. Então, multiplicar em cima e embaixo por 5. Aí, o que vai dar? Eu vou ter o limite do seno de 5x vezes 5, né? Já que eu multipliquei por 5 em cima, dividido por 5x, quando o x vai para zero. Então, agora sim, aqui embaixo apareceu 5x, que era o que eu queria. Esse 5 aqui, ele só apareceu mesmo porque eu precisava ter um 5 aqui embaixo. Aí eu não poderia alterar a minha fração, então eu tive que multiplicar embaixo e em cima. Mas onde eu queria mesmo que ele tivesse era embaixo. Então, esse 5 aqui de cima, eu não vou fazer nada com ele. Então, eu vou jogar ele aqui para fora do meu limite. E aí vai ficar assim, ó. Isso aqui é igual a 5 vezes o limite do seno de 5x sobre 5x quando x tende a zero. Ah, professor, pronto, agora sim, né? Tá aqui, eu tenho 5x aqui, 5x aqui, isso aqui é o fundamental, vai para 1. Verdade? Ainda não, ainda não. Ó, como eu falei, o que está aqui tem que estar aqui. Mas é a mesma coisa que está aqui? Não. Aqui eu tinha 5x, aqui eu tenho x. Ah, professor, é só colocar o 5 aqui. Não, não é só colocar o 5 aí. Não vão fazer isso. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer uma mudança de variável. Então, eu vou ter que chamar esse cara aqui, ó, de u. É isso que eu vou fazer. Então, ó, se eu chamar u de 5x, o que vai acontecer? Quando o meu x tende para zero, o meu u vai tender para quanto? Olha, o meu u ele é 5 vezes x. Se o x tende para zero, o u vai tender a quanto? A 5 vezes 0, que é 0. Então, pronto, eu vou fazer essa mudança de variável nesse meu limite. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Isso aqui é igual a 5 vezes o limite do seno. Aí, esse cara aqui eu chamei de u. Então, vai ficar seno de u dividido. Esse cara aqui eu chamei de u. Então, vai ficar u. E aqui a minha tendência mudou para u. E o meu u está tendendo a zero. Agora eu posso aplicar? Agora pode. Ó. Você tem seno de u sobre u quando o próprio u vai para zero. Isso aqui é o fundamental. Então, isso aqui é igual a quanto? Só o limite. É 1. Então, só esse limite aqui, ó, já que ele é o fundamental, ele é 1. Então, isso aqui vai ser igual a 5 vezes 1, que é o 5. Então, o resultado é 5, para esse meu limite. Então, perceba, não é sair jogando direto o limite fundamental, não. Antes de você sair jogando direto, você vai ter que fazer, né, essa mudança de variável para depois, quando tiver tudo certo, aí sim, aí você joga para fundamental para 1. Deu para entender, gente? Beleza, vamos ver o próximo exemplo agora, então, né? Aqui tem muito exemplo legal, vocês vão se divertir muito. E quem existe já não se divertiram, né? Na nota de aula que já estavam lá no site.
Olha só isso daí. 1 menos cosseno sobre x ao quadrado. Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar assim, ó, limite de 1 menos cosseno sobre x ao quadrado quando x tende a zero. Professor, isso aí não tem nada a ver com fundamental. Por enquanto tem nada a ver mesmo, que nem aparece o seno nesse daí. Mas eu vou ter que manipular para aparecer o meu seno nessa minha fração aí. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo, olha lá, eu vou multiplicar por 1 mais cosseno. Isso em cima e agora embaixo. Tá? Pessoal, como é que o senhor sabia que tinha que fazer isso? Gente, tudo é prática, assim, o cálculo, ele é muita prática. Quanto mais você pratica, mais você vai ganhando estratégias de como resolver exercícios, né? Então, por exemplo, para quem já fez muito exercício, saberia que para esse limite aqui, você teria que multiplicar isso aqui. Já sairia bem mais rápido. Tá? Para quem está começando agora. Isso que eu digo, pratique o máximo possível, que aí você vai ganhando estratégia e vai ganhando visão. Que aí você olha para um limite e já sabe, esse limite ele vai sair por aqui. Ou então, para o outro lado, não sei. Enfim, aí que eu tenho, ó, esse daqui, aí que eu tenho 1 menos cosseno vezes 1 mais cosseno. Isso aqui é a menos b vezes a mais b. O que é a menos b vezes a mais b? Vai ser a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, esse limite aqui vai ser 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado. Aqui embaixo eu não vou mexer, vou deixar como está. Então, vou até escrever assim. Vou colocar aqui entre parênteses. Aqui vai ficar 1 mais cosseno. Perceba que eu não quis jogar isso aqui para cá, porque depois eu vou dividir em duas frações. Eu já deixei logo assim como está mesmo, tá? Tá, e aí? Tá, o x tendendo para zero. Aqui eu tenho 1 ao quadrado menos cosseno ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, né? Vocês sabem me dizer quem é 1 menos cosseno ao quadrado? É o seno ao quadrado. Muito bem. Isso daqui, ó, é o seno ao quadrado. Por quê? Porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Se você isola o seno ao quadrado com cosseno ao quadrado, é só jogar o outro lá, aí vai ficar assim, né? Então, tudo isso daqui, o que está aqui dentro, é só seno ao quadrado. Então, meu limite vai ficar assim, ó. Limite de seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado, quando x tende a zero. Eu já vou separar aqui em dois limites, porque eu já sei que o limite existe, eu posso fazer isso daí, eu posso usar essa propriedade. Vai ficar assim, ó, limite desse e o limite desse daqui. 1 sobre 1 mais cosseno, quando x vai para zero. Beleza. Esse daqui já é o fundamental? Sim ou não? Ainda não, né? Porque eu tenho ao quadrado. Ó. É que eu tenho ao quadrado que eu tenho. Não é o fundamental ainda. Eu vou ter que organizar para que seja fundamental. Beleza. E esse aqui, eu preciso usar fundamental? Não, né? Só calcular direto aqui, ó. Quando x tende a zero, isso aqui vai tender a cosseno de zero. Quanto é o cosseno de zero? É 1. Então aqui vai ficar 1 dividido por 1 mais 1. 1 sobre 2. Então tá. Então esse cara aqui é 1 sobre 2. E esse daqui, o que eu vou fazer? Olha, seno ao quadrado é a mesma coisa que seno vezes seno, né? X ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x, né? Então, eu vou escrever isso assim, ó. Isso é o limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, vezes o limite do seno de x sobre x, quando x tende a zero, e esse limite aqui, eu já sei que ele dá meio. Então, tudo isso aí vezes meio. Entenderam o que eu fiz? Eu calculei esse limite aqui, deu meio. E para esse daqui, seno ao quadrado, eu escrevi seno vezes seno. X ao quadrado, x vezes x. E separei em duas frações e já separei em dois limites. Eu posso fazer isso quando o limite existe. Nesse caso, já sei que o limite existe, já fiz isso daí. Agora sim, né? Quem é esse limite aqui? É o fundamental. Quanto ele vale? 1. Esse daqui, quem é? O fundamental. Quanto ele vale? 1. Então, isso daqui vai para 1. Isso daqui vai para 1.
e só me restou o meio. Então, vai ser 1 vezes 1 vezes meio. Então, isso aqui vai ser 1 vezes 1 vezes meio. Que isso aqui vai dar meio. Legal, né? Vocês estão gostando? Ficou bem legal. Agora que você sabe o limite fundamental, você consegue manipular até encontrar o limite aí, você acha a cara do limite, né? E aplica ele. Aí muita coisa aí acontece quando você sabe disso. Beleza, então vamos lá. Eu vou deixar esse daqui, ó. Esse daqui vai ser para casa. Porém, ele não é difícil, gente, porque olha só. Aqui você tem 6x, né? Então você quer que apareça o 6x aqui embaixo. O que você faz? Você vai multiplicar em cima e embaixo por quanto? Por 6. Aí você multiplica por 6 em cima e embaixo. Aqui vai ficar seno de 6x vezes 6 sobre 6x vezes 5. Aqui embaixo, né? Aí você tira o 6 sobre 5 e aplica lá a mudança de variável e calcular. Enfim, eu estou falando rápido aqui, mas não é difícil não. Tente fazer na sua casa. Vamos ver esse daqui, ó. Esse daqui é mais importante agora, porque esse aqui a gente já fez um parecido. Vamos ver a tangente de x sobre x. Vou apagar aqui. Tá, essa daí também não é difícil. Acho que essa daí vocês conseguiriam fazer facilmente. Olha só, eu quero calcular o limite da tangente sobre x quando o meu x vai para zero. Só que eu sei que a tangente é o quê, por definição? Ela é seno sobre cosseno. Então, ó, isso daqui vai ser limite do seno dividido por x vezes o cosseno. Quando o x tende a zero. Aqui eu só fiz transformar a tangente porque ela é. Aí tá, eu tenho meu fundamental bem aqui, ó. Tá aqui já, seno de x sobre x quando x tende a zero. Esse cosseno está atrapalhando. Eu posso tirar ele daqui? Posso, né? Vou ter que arrumar a fração de outro jeito. Então, vou escrever assim, ó. Limite do seno de x sobre x vezes 1 sobre cosseno de x, quando x tende a zero. Ó, separei, né? Tirei daqui, porque eu queria que aparecesse isso daqui. Então, isso daqui vai ser limite, aqui eu vou separar em dois limites. Seno de x sobre x, quando x vai para zero, vezes o limite de 1 sobre cosseno de x, quando x vai para zero. Esse daqui é o fundamental? É. Então, esse aqui vai para quanto? Isso aqui vai para 1. E esse aqui? Você vai ter limite de 1 sobre cosseno, né? Só que o cosseno de zero é quanto? É 1. Então, aqui vai ficar 1 sobre 1. Então, no final, isso aqui vai dar 1. E pronto. Agora, se você não soubesse o limite fundamental, você diria que esse limite aqui ia dar 1, tangente de x sobre x. Lembrando, tangente de 0 é 0. Ia ficar 0 sobre 0. Você falaria assim, ah, não, intuitivamente eu acho que isso aí vai dar 1. Difícil, um pouco difícil, né? Olhando o gráfico ficaria mais fácil. Vamos olhar aqui o gráfico. Deixa eu jogar aqui agora. Só mudar aqui. Ó, isso aqui é o gráfico da tua tangente de x sobre x. Quando x tende a 0 pela direita, ela tende a 1 pela esquerda também. Só que o 0 não faz parte do domínio, então isso aqui seria uma bola aberta. Tá? Aí pelo gráfico você vê que fica mais fácil de ver, né, que esse resultado aí é 1. Mas pelo limite fundamental você consegue também calcular facilmente. Então vamos lá. Vocês estão cansados já de limite fundamental? É porque tem mais um, né? Tem muitos aqui. Cadê? Só tem mais dois, mas a gente só vai fazer mais um. Esse daí, ó. Limite do seno de x sobre x menos π. Quando x tende a π. X não tende a zero, x tende a π. Então, bora ver como é que vai aparecer aí o limite fundamental nesse caso.
esse de baixo aí, ó, que é tangente de 3x sobre tangente de 5x, isso aí também vai ficar para casa, porque a gente já fez, assim, tudo que a gente fez até agora, você usa que você consegue resolver essa de baixo. A de cima não, a de cima vai ter um raciocínio diferente do que a gente fez até agora. Aí por isso que a gente vai fazer ela. Então, ó, limite do seno de x sobre x menos π, quando x tende a π. Aí você olha para ela e primeiro você vê, né? Será que vai dar 0 sobre 0? Porque tem função que você... É engraçado, gente, tem função que o aluno olha para ela desesperado assim. Caramba, o que eu vou fazer? Eu não sei, fatorar não dá, o limite fundamental não dá, confronto não dá. E quando ele vê, nem dava 0 sobre 0. Se ele jogasse o limite lá, o x, né? Ia dar, sei lá, 1 sobre 2, 0 sobre 3. Então ele nem precisava se desesperar. Mas é esse caso aí? Não. Esse caso realmente dá 0 sobre 0. Se você jogar, ó, x tendendo a π, seno de π é quanto? Seno de π é 0. É que ia ficar π menos π, que é 0 também. Tá? Então esse caso é de desesperar. O aluno que ainda não sabe essa questão, mas agora vocês já vão saber, então não vai desesperar ninguém. O que você vai fazer aí? Gente, uma dica. Sempre que você vê seno sobre alguma coisa, já suspeite que você vai usar o fundamental. Não estou dizendo que sempre que aparecer você vai ter que usar o fundamental, não estou dizendo isso. Mas sempre que tem, pelo menos suspeite. Não, eu acho que talvez isso aqui seja fundamental. Tente fazer por aí. Então vamos lá. Para isso aqui ser o fundamental, o que está aqui tem que estar aqui e tem que estar aqui tendendo para 0. Isso aqui está tendendo para 0? Não, já é um problema, né? Porque isso aqui não está tendendo para 0. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou chamar esse cara aqui, ó, de U. Tá? Porque esse menos π está me atrapalhando. Eu queria que aqui embaixo tivesse só uma incógnita. Só que eu tenho x menos π. Isso aqui vai me atrapalhar, porque eu não posso simplesmente tirar o menos π aqui da minha fração. Não posso fazer isso. Porque aqui é uma subtração, não é uma explicação. Então, já que isso aqui está me atrapalhando, é o denominador que está me atrapalhando mais, eu vou chamar ele de U. E bora ver o que vai dar isso daí, ó. Se eu digo que o meu U é x menos π, então, quando o meu x tende a π, que é o caso aqui, o meu U vai tender para quanto? Para 0. Que era justamente o que eu queria. Ó, se o x tende para π, o meu U vai tender a π menos π, que é 0. Então, o meu U vai tender para 0. Ótimo. Então, já resolvi um problema aqui e já resolvi um problema aqui. Já resolvi 2 problemas. Tá. E esse x aqui, ele vai poder ficar aqui? Não. Tem que transformar ele para U. Se eu digo que o meu U é x menos π, então o meu x vai ser U mais π. Né? Eu só fiz isolar o x aqui, ó. Então o menos π passou para lá positivo, depois eu só troquei aqui os lados. Então x é igual a U mais π. Por que eu estou fazendo isso? Porque numa mudança de variável, gente, por exemplo, se você mudou da variável x para a variável U, o x tem que desaparecer, tem que ficar só a variável U, porque você mudou a variável. Se você mudou de U para Y, o U tem que desaparecer, tem que ficar só Y. Tá? Tanto aqui quanto na tendência. Então é isso, então vamos lá. Isso aqui vai ser igual ao limite de seno. O meu x vai ser U mais π. Vai ficar U mais π. Dividido, isso aqui tudo eu chamei de U, tá aqui o U. E agora a minha tendência é o meu U. E o meu U eu mostrei que tende para 0. Então já melhorou bastante, né? Eu tinha isso daqui, não tinha muito a ver com o fundamental, mas agora tem bem mais a ver. Eu já posso aplicar direto? Não, né? Porque aqui eu tenho U mais π e aqui eu só tenho U. Mas o que eu vou fazer? Vou usar aquela propriedade lá do ensino médio, né? Seno de A mais B. Vocês lembram, né? Seno de A, cosseno B, vamos lá. Isso aqui vai ser limite. O U está tendendo a 0. Aqui vai ficar seno A, ou seja, seno de U. Deixa eu melhorar esse meu U aqui. Ficou a mesma coisa, mas tá. Seno A, cosseno B, ou seja, cosseno de π, mais, vou escrever assim, mais seno B, cosseno A. Tudo isso daqui dividido pelo meu U. Tá? Só fiz expandir aí o meu seno. Pessoal, só que quanto é o seno de π? É 0. Então, isso daqui, ó,
Vai dar zero, porque aqui vai ficar zero vezes cosseno, só que zero vai dar zero aqui, né? E aqui, quanto é o cosseno de π? Menos 1. Menos 1. Cosseno de π é menos 1. Então, esse daqui vai dar menos 1. Como é que vai ficar esse limite? Isso aqui vai ser limite de menos seno de u sobre u quando u tende a zero. Isso aqui já é o fundamental. Só o que está atrapalhando agora é esse menos 1 aqui, né? Só que menos 1 é constante. Então, ó, tira do limite, para não te atrapalhar mais. Isso aqui vai ser menos 1 vezes o limite do seno de u sobre u quando o meu u tende a zero. Agora sim, esse aqui é o fundamental? É. Então, isso aqui vai para zero já. Isso aqui vai para 1. E eu vou ter menos 1 vezes 1. Ora, mas menos 1 vezes 1, isso aqui vai dar menos 1. Então, pronto. Ou seja, você calculou tanto, no final deu menos 1. Mas é melhor o aluno ficar mais revoltado quando dá zero, né? Quando ele calcula um monte de coisa, no final dá zero. Mas é bonito, tanto quando dá 0, menos 1, 1. O importante é que você consiga calcular aí o seu limite. Então tá, como eu falei, ó, isso daqui vai ficar para casa. Isso aqui não é difícil. Com o que a gente já viu até agora, você consegue resolver isso daí facilmente, né, usando o fundamental. E agora nós vamos para o nosso último teorema de hoje, que é o teorema do valor intermediário. Antes de eu falar do teorema, eu vou discutir uma coisa com vocês, que eu acho que vai ajudar um pouquinho a entender o teorema. Então, olha só. Eu vou propor aqui um desafio para vocês. Para vocês perceberem que esse teorema aí, na verdade, ele é intuitivo, assim, se você para um pouco para pensar. Vamos lá. Eu vou colocar aqui um gráfico de uma função, tá? Que eu tenho x, y. Digamos que eu tenho uma função, o domínio dela é de A até B. Então, sei lá, digamos que o meu A está bem aqui. Esse é o meu A. Aí, digamos que a imagem do A é essa bem aqui. Esse aqui é o meu f de A. Aí, digamos que o meu B está bem aqui. Então, o meu f de B está bem aqui. Tá? Eu não vou desenhar como é a função aqui, ainda não. Mas ela tem um desenho daqui para cá. Ela define todo esse conjunto aqui, todo esse intervalo. Então, ela tem um desenho, sei lá, não sei se ela é assim, se ela é assim, se ela é assim, não sei. Ela tem um desenho, mas por enquanto não me interessa. Só interessa que ela tem. Aí, olha só, eu vou afirmar aqui, f, eu estou afirmando que ela é contínua nesse intervalo aí, AB. Tá, qual é o desafio que eu quero propor para vocês? Vamos escolher aqui um número qualquer entre f de A e f de B. Perceba que eu não coloquei f de A igual a f de B, eu não coloquei eles dois iguais de propósito, eles têm que ser diferentes. Então, ó, entre f de A e f de B, eu tenho aqui infinitos números, não é verdade? Então, sei lá, se f de A for igual a 1, por exemplo, e f de B for igual a 4, então aqui entre eles eu vou ter 2, 3, 3,1, 1,8, sei lá, infinitos números. Aí, digamos que eu escolho um número bem aqui, um número qualquer, chamar de n. Eu afirmo que essa função que está aqui, que ainda não mostrei como é o desenho dela, ela é contínua. Vocês acham que existe algum ponto aqui no meu domínio que a imagem dele é o n? O que vocês acham? Então, olha só. Eu vou traçar uma reta horizontal aqui, ó, no n. Traçar uma reta horizontal. Essa reta bem aqui. Ora, se eu estou afirmando que a função é contínua, de A até B, então é porque ela não tem salto, ela é contínua, né? Então, por exemplo, uma função assim seria uma função contínua. O jeito que eu desenhei aqui a função, eu passei pela minha reta aqui, passei, né? Ó, eu cruzei aqui a reta, ó. Ou seja, nesse ponto bem aqui, eu vou chamar de C, a imagem dele é n. Aí a pergunta é,
Será que existe alguma função de A até B que não passaria por essa reta n, sendo contínua? Existe alguma função que é contínua e que não passaria por essa reta n aqui? Pensa aí, ó, você não pode tirar o giz daqui do quadro. Ó, daqui eu vou passar, se eu fizer assim eu vou passar, se eu fizer assim eu vou passar, ou seja, eu vou ter que passar desse ponto para cá. Passando daqui para cá, eu vou ter que passar por essa reta horizontal. Mas isso é para um n qualquer, né? Se eu fosse colocar uma reta horizontal aqui, eu também ia passar por ela, uma reta horizontal aqui eu também ia passar por ela. O que eu quero dizer com isso, gente? Que se a função é contínua, no intervalo AB, e você tem que o f de A é diferente de f de B, então a sua função, com certeza, ela vai atingir todos os valores intermediários entre FA e FB, todos. Se a tua função é contínua, ela vai atingir todos os valores intermediários entre f de A e f de B. Então, vai ter um aqui do domínio que vai atingir esse valor aqui, um que vai atingir esse n, outro que vai atingir aqui. Estando entre f de A e f de B, vai existir alguém no domínio que vai atingir na imagem esse valor. Estão entendendo? Isso é a função contínua, né? Se eu tirar a minha continuidade, aí eu não garanto que isso vai acontecer. Por exemplo, se eu não afirmasse que essa função f era contínua, se eu dissesse, essa função pode ser descontínua, aí eu não ia garantir que ia passar por n, ó. Por exemplo, eu poderia fazer assim, ó, daqui para cá, e daqui ela salta para cá, ó. Eu passei por n? Não passei. Mas a função é contínua aqui? Não. Então, se a função for contínua, então com certeza ela passaria pelo n. Tá? É isso que o teorema do valor intermediário diz. Agora vamos enunciar ele, né? Então, olha só. Suponha que f seja contínuo no intervalo fechado AB e seja n um número qualquer entre FA e FB, tal que eles são diferentes. Então, vai existir um número C no meu domínio, tal que f de C é igual a n. É o que eu acabei de ilustrar para vocês. Se a função é contínua, então ela vai assumir todos os valores intermediários na imagem lá, entre FA e FB. Ó, esse gráfico também ilustra o que eu acabei de falar. Então, é basicamente isso. Aí vem uma pergunta que às vezes vem na cabeça do aluno, né? Tá, e para que serve isso daí? Porque... Tá, e aí que vai passar? A gente serve para muita coisa. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Exemplo. Mostre que existe uma raiz da equação 4x ao cubo menos 6² mais 3x menos 2 igual a 0 entre 1 e 2. Eu não estou pedindo para você resolver a equação. Eu só estou pedindo para você mostrar que existe pelo menos uma raiz entre 1 e 2 que satisfaz essa equação aqui. Como é que resolve isso? TVI, teorema do valor intermediário. Então, vamos resolver. Eu vou anotar aqui logo a equação. Vou fazer aqui. Vamos lá, só anotar aqui a equação. Ela é 4x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a 0. E eu quero mostrar que existe uma raiz nesse intervalo aqui, 1 e 2. Ok. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que usar o TVI. Para eu usar o TVI, eu tenho que definir quem é a minha função. A minha função que eu vou chamar vai ser essa daqui, ó. Isso daqui vai ser meu f de x. Isso daqui. Tá? Então, quem seria uma raiz para essa minha equação? Seria um ponto P, tal que quando eu jogar o P aqui no x, isso aqui vai dar tudo 0. Ou seja, achar um P, tal que f de P é igual a 0. Isso seria uma raiz para essa minha equação aí. Então, olha só. Esse exemplo aqui, a gente resolveria pelo TVI. Né? Infelizmente, não deu tempo. Tudo bem. Mas eu queria mostrar uma outra aplicação do TVI, tá? Que você conseguiria resolver, que seria essa daqui, ó. Olha esse exemplo. Um monge tibetano deixa o monastério às 7 da manhã e segue sua caminhada usual para o topo da montanha. E chega lá às 7 da noite. O que acontece? Num belo dia, um monge ele escala uma montanha. E sai às 7 da manhã e chega no topo da montanha às 7 da noite. No outro dia, ele desce a montanha. Ele sai do topo às 7 da manhã e chega lá embaixo às 7 da noite.
Então perceba que é no mesmo horário, que ele sobe a montanha e desce a montanha. Você tem que mostrar que vai existir pelo menos um ponto no caminho que o monge vai cruzar exatamente na mesma hora do dia em ambas as caminhadas. Ou seja, existe um ponto nessa montanha que o monge vai cruzar tanto na subida quanto na descida ao mesmo tempo. Como é que você faz isso? TVI, Teorema do Valor Intermediário. Eu não vou fazer esse daqui porque envolve a lista de vocês semanal, para quem já viu, mas é uma dica que eu dou. Fazendo essa questão, você consegue fazer pelo TVI, Teorema do Valor Intermediário. Então é isso, gente. Infelizmente acabou o tempo, mas na próxima o professor Marcelo ele vai trazer a aplicação do TVI para vocês. Agradeço a participação de vocês, agradeço a presença de vocês. Até quarta-feira com o professor Marcelo. Obrigado, gente.